Eu fico muito feliz, obrigada, irmão Célio. Eu fico muito feliz, irmãos, quando Deus encaminha tudo como Ele quer. Quando a gente decide fazer algo para Deus, muitas vezes a gente fica entre uma tentação de pregar o que a gente quer e pregar o que Deus está querendo que a gente pregue, né? Mas eu amo o Senhor porque Ele sempre fala mais alto dentro do meu coração, assim. Eu tenho permitido o Senhor falar sempre mais alto do meu coração e eu fico muito grata ao Senhor. Eu estava aqui na hora do louvor e eu tinha até falado com a Daiane semana passada, domingo, não foi, Daiane, do louvor, que quando Deus me deu a palavra, né, a convite do Aleph, inclusive, né, para a gente estar ministrando, também fazendo parte dessas ministrações de adoração sobre louvor e tudo mais. Tinha um louvor que estava no meu coração que eu queria muito que quem fosse louvar na quinta-feira louvasse ele, que era o Abraça-me, né? E antes da Daiane escolher as canções, eu já tinha no meu coração que eu ia falar para ela, escolhe essa música, né? E ela já tinha no coração dela também, o Espírito Santo já tinha falado para ela escolher, porque essa música ela tem um significado muito especial na minha vida e durante a mensagem depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu sou muito grata a Deus, porque Ele encaminha tudo como Ele quer, amém? E quando Ele conduz, é certeza, irmãos, que Ele faz grandes coisas, amém? Então, tudo que eu for falar nessa noite, tudo que eu for trazer aqui de reflexão para as nossas vidas, nada mais é do que aquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Ele ministrou em mim primeiro e daquilo que Ele quer falar conosco hoje, amém? Quem estava aqui semana passada, na quinta-feira passada? Amém. O Aleph começou, então, esses estudos falando sobre a adoração em si, né? Ele começou falando sobre a questão da condição do coração, do estilo de vida do adorador, que adorar é muito mais do que canções, é você viver uma vida realmente que glorifique a Deus. Então, ele falou sobre toda essa parte. Hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre a música em si, né? Sobre o poder que a música tem nas nossas vidas. A música como música mesmo, e como também o agir de Deus através da música. A gente ainda vai ampliar um pouco mais esse conhecimento, questão de propósito do louvor, quando for na outra quinta-feira, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do poder da música. E eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, de como a música ela tem poder na nossa vida também. Principalmente as músicas de Deus, amém? Domingo a Letícia estava cantando um louvor que eu nunca tinha escutado, que é aquele da Aline Barros, né? E o refrão daquela música passou a semana inteira ministrando no meu coração. Só o refrão. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, amor que transforma e lança fora todo medo, amém? E essa música ficou lá no meu coração e eu disse, Senhor, muito obrigada, porque eu conheci esse amor tão grande, que transformou a minha vida, que purificou a minha alma e que me fez tirar todo medo, né? Então, hoje eu estava muito ansiosa, muito nervosa para trazer essa mensagem, porque Deus já tinha enchido tanto meu coração, que eu estava ali, meu coração, ó, o pastor vai chamar, e acelerado, irmãos, assim, sabe, para vir aqui falar sobre o que a gente vai falar nessa noite. Então, eu queria que você fechasse mais uma vez os seus olhos, eu vou fazer uma breve oração, concordando com tudo que o pastor já orou, mas eu quero pedir, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, tudo aquilo que eu falar, Pai, eu posso falar aos ouvidos dos meus irmãos, mas só o Senhor tem a capacidade e o poder de falar ao coração, aquilo que transforma, aquilo que traz mudança, aquilo que traz refrigério, aquilo que tem poder, somente através da Tua palavra, Pai. Então a minha oração é curta, ela é breve, mas ela é com fé, porque assim como nós cantamos aqui também, aquilo que nós pedimos com fé, nós recebemos. Então muito obrigada, Senhor, conduz toda essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da música em si. A música, ela existe desde muito
muitos anos atrás, né? Muitos e muitos milhões de anos atrás, muito antes da criação. Você sabia disso? Que já existia música? No céu. Quando Deus fez os anjos, ele já fez ali a música junto. O próprio Satanás, antes da sua queda, ele era aquele que conduzia também a adoração no céu. E se você for depois estudar algo sobre essa questão em particular, a Bíblia fala, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, algumas menções que são tidas como ali a queda de Satanás. Você vai perceber que Satanás ele era vestido com roupas que produziam sons ali. Então, a música sempre foi muito importante. E às vezes a gente não dá a devida importância para a questão da música na nossa vida. Na nossa casa e no nosso ministério, na igreja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o poder da música. A música já existia muito antes da gente existir, muito antes do ser humano existir. Eu vou abrir um texto aqui, mas a gente não vai ficar só nesse texto. Jó, capítulo 38. Só para você ver como a música já existia muito antes da criação. O livro de Jó, para quem não sabe, foi um dos primeiros livros a serem escritos. A nossa Bíblia, ela é caracterizada, né, dividida em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e aí vai, né? Mas o livro de Jó, ele está ali mais ou menos na época de Gênesis também, quando ele foi escrito. Então, ele foi um dos primeiros livros a serem escritos. É um dos livros mais antigos. E aqui já menciona tudo isso. Os irmãos acharam? Jó 38, 4. 4 e o 7. Amém. Jó, aqui está, né, orando, questionando a Deus, e Deus vai e responde a Jó da seguinte maneira: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que são fundadas as suas bases e quem assentou a sua pedra de esquina? Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Olha só, então a música já existia no céu muito antes da criação. Deus está falando para Jó: onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Já existia lá, os anjos já cantavam. Os filhos de Deus, quando fala na Bíblia, geralmente é relacionados aos anjos. Então, os anjos já estavam ali, as estrelas já cantavam alegremente nos céus, irmãos. Já existia música com um foco de adoração a Deus. Amém? Então, aqui na nossa esfera terrena, nós sabemos que a música ela tem muito poder mesmo em diversas situações. A música, além de existir lá desde o início, muito antes da criação, por toda a Bíblia, quando a gente vai lendo a história de Israel, a gente vê que a música ela estava muito presente em todas as situações. Na adoração, fora da adoração, ela nos salmos, em crônicas, né? Crônicas, os livros de crônicas é um livro cheio de canções, cheio de referências à música, né? E um dos primeiros instrumentistas que foram ali citados na Bíblia também foi lá em Gênesis já. Então já existia música desde sempre. Desde quando já Deus existiu, Deus existe música. Amém? Então não tem começo nem fim, assim como Deus já existia. E a música, irmãos, ela tem diversas maneiras de atuar na nossa vida. Quem aqui nunca escutou uma música chicletinha, aquela música chatinha, que às vezes você está na fila da padaria ou na fila do shopping, e aí passa aquela música lá, um refrãozinho desse tamanho, fica lá na tua cabeça o resto do dia pelejando. E às vezes é uma música que você não gosta, amém? Geralmente é uma música que a gente não gosta. Ela tem esse poder. Diversas pesquisas, irmãos, comprovam, pesquisas científicas mesmo, pesquisas de faculdade, pesquisas neurológicas, psicológicas, que comprovam que a música ela tem um poder de adentrar dentro de um aspecto do nosso cérebro, que é justamente onde estão as emoções, onde está ali a nossa... tem até um nomezinho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei. Ela entra, né, exatamente lá no pontinho onde está o prazer, as emoções, a motivação, a afetividade.
ela já consegue encontrar no límbico do nosso cérebro, esse nomezinho. Ela entra lá. Então, ela tem um poder muito grande. E aí, essas pesquisas, né, elas comprovam que a música não só faz bem para a alma. Quantas pessoas nessa pandemia começaram a ouvir músicas relaxantes, né? Músicas, eu estava vendo uma pesquisa que durante a pandemia aumentou o número exorbitante de pessoas em plataformas como Spotify, Deezer e essas plataformas de música, aumentou demais a pesquisa e a procura por músicas relaxantes, músicas instrumentais, músicas, né, que deixavam a pessoa calma, para ela estar meditando. Por quê? Porque a pandemia trouxe ansiedade, trouxe depressão, trouxe um monte de coisa, e as pessoas queriam alívio, e muitas vezes esse alívio só vinha através da canção, da música ali tocada, que essas pessoas colocavam. A música, ela é usada nos filmes, no marketing, nas propagandas, nas artes, na ciência, na religião, e ela influencia ativamente nas escolhas e decisões por acessar áreas profundas do nosso subconsciente. Você sabia disso? Eu não sei se você já percebeu, ou se você já se tocou algo sobre isso. Quando você está numa loja, por exemplo, de roupa, como a C&A, as músicas que tocam ali é um estilo de música, né? É um estilo bem pop, bem jovem, aquele estilozinho ali que é gostosinho da pessoa estar ouvindo, e ela escolhendo a blusa ali, ela passa mais tempo escolhendo porque ela está ouvindo ali. Quem gosta, né? Estou falando de quem gosta. E aí ela fica mais tempo ali, ouvindo e tal. Se você vai para um restaurante, qual é o tipo de música que toca, geralmente? Música mais suave, música mais ambiente, para você estar ali curtindo sua família, para você estar ali, né, passando mais tempo. Mas se você chega num local, está tocando uma música que você não gosta do estilo, não gosta do ritmo, não gosta ali daquele tipo, eu vou citar um estilo, mas não endemonizem esse estilo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas bem pincelado. Depois eu vou deixar para a Fabiana falar mais sobre o ritmo. Mas assim, o rock, por exemplo, muita gente não gosta de rock. E aí, se ela entra num local que está tocando aquele rock pesadão, pesadão, a pessoa já fica agoniada. Não, vou sair daqui. Não, vou sair daqui. Ah, eu não consigo ficar aqui. Por quê? Porque a música, ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder. E ela é usada em tudo, irmãos. Eu trabalho com redes sociais. Por vezes, eu tenho que usar música no fundo dos meus vídeos, principalmente nos Reels, aqueles videozinhos curtinhos do Instagram, né? Tem algumas músicas que sempre estão em alta, né? Que elas fazem aquele conteúdo ser entregue mais rápido e para mais pessoas se você usar aquela música ali específica. Mas a maioria das vezes a música não presta, né, irmãos? Para nós cristãos, não. Então, teve uma vez que eu achei a melodia da música, a batida da música muito legal, queria usar, mas antes de usar eu fui ler a letra da música. Irmãos, eu fui com vergonha, eu disse, ainda bem, Jesus, que eu não botei essa música no meu vídeo, sabe? Porque tinha conotação sexual, sensualidade, pornografia, tinha tudo dentro daquela música. E a batida era legal, o estilo era bacana, a música era aquele ritmozinho gostoso de ouvir, mas a letra, irmãos, estava um terror, né? Então, a música, ela influencia em muitos aspectos. E, às vezes, a gente tem essa noção. Mas uma musiquinha lá em inglês, eu não sei o que a pessoa está falando, mas é tão boa, né? Mas, irmão, pesquise. Procure saber o que você está ouvindo antes de você ouvir, tá? E aí, é isso. A música, dando essa introduçãozinha, ela tem esse poder, irmãos, de acessar áreas do nosso cérebro que são muito particulares nas nossas emoções, nas nossas decisões. Inclusive, pesquisas já feitas de pessoas que foram colocadas em 3 restaurantes diferentes. 3 grupos de pessoas de restaurantes diferentes. Em cada restaurante foi colocado um estilo de música diferente. O cardápio era o mesmo para os 3 grupos. O cardápio era o mesmo para os 3 grupos. E as músicas eram diferentes. Cada grupo escolheu o cardápio ali, a comida, exatamente de acordo com a influência daquela música que estava tocando no fundo. Porque tem um poder, infelizmente tem, né? Então, cientificamente falando, entra lá no subconsciente. Mas isso quer dizer que toda música, né, não é de Deus? Não, isso aí a gente vê depois um pouquinho. Eu não vou me deter muito nisso. Mas, como eu falei, irmãos, ela tem esse poder de entrar e de acessar profundamente áreas da nossa vida. Agora sim, nós vamos para o texto base aqui da nossa
mensagem, eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel, no capítulo 9. Eu estava pedindo muito a Deus um texto para que eu usasse como base, né? Porque, na verdade, irmãos, para falar de música tem a Bíblia inteira. Se eu fosse escolher, né, um texto, eu tinha que escolher um texto para a gente ter aqui uma base. Mas, assim, tem muitos textos que nos ensinam acerca da música em si, né? E daquilo que ela traz de benefício ou não nas nossas vidas. Então, abra a sua Bíblia aí. Deixa eu abrir aqui a minha também, né? Eu falei o texto? 1 Samuel, os irmãos estão ligados. 1 Samuel 9, amém? A gente vai ler do 5 até o 7, depois a gente pula para o 9 até o 10. E aí eu falo um pouquinho sobre esse texto antes da gente continuar. Amém? Diz assim, ó, versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estão profetizando. 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-se-á um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Versículo 9. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Amém? A tradução está diferente? Ah, foi o 9 e o 10. Agora. Não. Ah, referência 10, irmãos, me perdoem. Capítulo 10, não ia dar nunca aqui. Me avisem, pelo amor de Deus. Perdão, e eu lendo aqui, os irmãos não me cortam. Podem cortar. Amém? Então, vamos de novo, né? 1 Samuel 10, 5 até o 7. Glória a Deus. Amém. Isso quer dizer que os irmãos estão bem ligadinhos na palavra e isso é bom. Então, vamos de novo aqui. Versículo 5, já a parte B, ó. Vamos lá. Encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Versículo 6. Agora é na Bíblia mesmo, vocês vão acompanhar. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-se-ás um outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Acompanhando até aqui? Versículo 9. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só para resumir esse trechinho aqui, irmãos, aqui foi o chamado de Saul, né? Quando ele foi chamado para ser rei de Israel. O começo do rei Saul foi muito lindo, sabe, irmãos? Eu acho muito lindo esse começo, de como Deus deu a oportunidade dele ser um rei cheio do poder de Deus, sabe? De ser um rei cheio da presença de Deus. Mesmo sendo uma decisão que Deus não queria que fosse tomada, de Israel ter um rei, porque o próprio Senhor, ele já era o rei de Israel, e ele não gostaria que tivesse outro homem à frente do povo de Israel. Mesmo assim, Deus permitiu Saul, né, ser o primeiro rei de Israel. E o começo de Saul foi muito bonito. E teve uma ligação muito grande com a música. Tanto é que depois, mais na frente, quando ele já tinha se perdido, quando ele já estava cheio de demônios, Davi, quando ele tocava a sua harpa, os demônios saíam da vida de Saul. Então, para você ver o poder que a música tem, tanto para uma coisa boa quanto para coisa ruim também.
E o começo de Saul me chamou muita atenção, irmãos, por isso, a questão do poder que a música tem. A questão do poder que nós, como ministros do Senhor, falando agora para o Ministério de Louvor em si, como nós temos uma responsabilidade grande nas nossas mãos de conduzir uma adoração que agrade a Deus e aonde Deus possa operar e agir através dessa adoração, desse louvor, dessa música, né? Depois a gente vai voltar um pouquinho mais nesse texto. Mas eu vou falar agora um pouquinho também sobre a importância do louvor na igreja, né? Aqui a gente nota que quando Saul vai lá encontrar, Samuel manda ele subir lá ao local e ele ia encontrar esses profetas. Aqui fala, no versículo 5, na parte B também, deixa eu ver se aparece aí, ó. Encontrarás um grupo de profetas, eles não chamam um grupo de música, né? Ele não chama um grupo de música, ele chama um grupo de profetas, que descem do alto. O que eram esses altos, irmãos? Era um local de adoração, amém? Muito antes do povo de Israel chegar nos locais, existiam ídolos já naqueles locais, existiam altares de adoração a ídolos naqueles locais. E quando Israel chegava naquele local, aqueles altares eram derrubados, eles eram santificados e o povo de Israel adorava ali naqueles altos. Então, quando a Bíblia fala de altos, está falando de um lugar específico de adoração. Amém? Então, os profetas, os ministros, estavam ali com instrumentos de todos os tipos que a gente leu aqui, profetizando. Profetizando. Em outras palavras, eles estavam cantando a palavra. Amém? Eles estavam cantando a palavra. E aí, eles desceram do alto, ou seja, do local de adoração, e foram profetizando. Então, a música é super importante na igreja, mas ela também é importante fora da igreja. Amém? Vocês vão entender já um pouco mais. Então, ela é importante na igreja, mas ela é importante fora da igreja. O profeta, o ministro que está ministrando louvor aqui, ele também tem que ministrar e profetizar fora da igreja com a sua vida, que foi o que o Aleph falou na lição passada, né? Na quinta-feira passada. Então, nós temos uma responsabilidade. Deus nos dá liberdade de expressão no louvor, mas Ele exige responsabilidade no conteúdo da nossa adoração, irmãos. Ele exige responsabilidade. Não é uma arte livre, amém? Muita gente acha que a música ela é só uma arte livre, que ela pode ser feita de qualquer maneira. Hoje em dia a gente tem visto quantas cantoras e cantores que eram uma bênção de Deus, que cantavam louvores que exaltavam a Deus, mas que hoje escolheram andar no caminho do pop, do secular, e que não falam mais das coisas de Deus. Nada contra o pop, nada contra o secular em algum aspecto raso. Depois a gente fala sobre isso. Mas assim, a música, por ter esse poder, ela tem uma importância muito grande para a igreja. Como eu disse, desde a existência ali, desde o começo, já existia música. Deus tem algo muito singular, irmãos, muito poderoso através da música, que a gente muitas vezes não dá importância. Então, Ele dá essa liberdade de expressão no louvor, né? A gente, quando está aqui ministrando, cada um tem uma maneira de ministrar, cada um tem um jeito de estar aqui diante do Senhor. Tem aqueles que são mais, né? Que nem eu, assim. Os irmãos nunca se envergonham comigo se eu pular, se eu gritar, se eu rodar aqui no meio do altar, porque é assim que eu adoro, é assim que eu aprendi a ser diante do Senhor. Amém? Então, quando eu estou no louvor, é algo que eu realmente consigo expressar o máximo da minha adoração. A minha adoração é contínua, mas durante o louvor eu consigo expressar isso com todo o meu ser, sabe? Eu já participei de ministério de dança também. E isso para mim também foi muito bom, porque eu conseguia expressar muito bem esse louvor a Deus com todas as partes do meu corpo, sabe? Então é muito maravilhoso. Então a importância do louvor na igreja é grande, irmãos. Tem uma compositora cristã, o nome dela é Socorro Teles, ela diz assim, ó: se não houver culto na vida, não haverá vida no culto. Guarda essa frase. Se não houver vida, não houver culto na vida, não haverá vida no culto. Amém?
Poderoso, né? A unção, irmãos, ela não se copia, ela não se imita, ela se paga um preço. Amém? A gente pode cantar canções de outros compositores. A gente pode escolher canções que falam ao nosso coração, ao nosso ritmo, que a gente goste. A gente pode, né, se inspirar e admirar, sim, cantores e cantoras de Deus. Eu tenho os meus preferidos, que me conduzem à adoração de maneira mais íntima. Mas a gente nunca tem que imitar, a gente nunca pode copiar essa unção que ele tem ali, porque Deus derramou sobre ele. A unção que Deus derrama sobre mim é outra, a unção que Deus derrama sobre você é outra. Amém? Então, o louvor, ele tem esse peso, né, esse peso de glória. E a música na igreja, irmãos, é uma arte que ela não tem fim em si mesma. Não deixa de ser arte, amém? Mas ela não tem um fim em si mesma. Ela tem um propósito. E ela tem que ser dedicada ao serviço de Deus. Para o Senhor, o maior problema não é determinar se a música, o estilo, o ritmo é certo ou errado. Porque a gente peca muitas vezes aí, né, também. A gente acha que o rock é do cão, o funk é do diabo, o rap é do capiroto. Tudo a gente atribui o ritmo, o estilo a ele, mas não. Todos os instrumentos, todos os ritmos, tudo foi criado por Deus. Amém? Agora, existe sim músicas nesses estilos e qualquer outro também, principalmente música romântica, que vão conduzir as coisas, ter uma mensagem e ter uma atuação e um poder que não agrada a Deus dentro dela. Então, não é o ritmo nem nada. Eu fui criada em São Paulo, né, até meus 15 anos. E lá, o estilo de música é diferente daqui. Aqui, o Nordeste é mais forró, axé, essas coisas assim, né? Funk até um pouquinho também, mas lá em São Paulo, eu escutava muito rock, pop e um pouco de rap. Teve uma fase da minha vida que eu escutei muito rap, né? Mas como eu já era cristã desde pequena, eu procurava escolher músicas que agradassem no meu estilo, mas que falassem de Deus. E eu não sei se tem gente antiga como eu aqui, ou se já teve essa fase de ouvir Juízo Final. Alguém conhece esse grupo, Juízo Final, de rap? Maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Sabe? E eu amava as letras eram palavra, era de transformação e era rap. E eu ia para os cultos na segunda-feira lá na Renascer, que na época era perto de casa lá, e eles toda segunda-feira estavam lá, né? E eu ia lá louvar a Deus com rap. Então, depende muito da cultura, da nossa criação, né? O estilo que você gosta de ouvir pode ser qualquer um, desde que ele glorifique a Deus. Amém? Desde que ele glorifique a Deus. Então, a Bíblia ela também nos mostra, irmãos, essa importância do louvor na igreja em alguns outros aspectos. Vamos abrir aí em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Eu vou esperar você abrir aí, que para mim fica mais fácil. 5, do 18 ao 21. Diz assim, ó, passagem super conhecida. Amém? E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com, vamos repetir essas palavrinhas, tá? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você sabia que tem diferença? Por muitas vezes eu lia esse texto e eu ficava, Deus, qual é a diferença? Se tudo é música, né? Qual é a diferença? Em salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos, irmãos, eles se referem a um tipo de louvor específico de Israel. Era o louvor que Israel conhecia. Amém? Era a música que Israel conhecia, eram os salmos. Então, antes de Jesus vir, antes de a revelação de Jesus Cristo vir ao mundo e dividir ali aquela história em Antigo Testamento e Novo Testamento, antes disso, eles só louvavam a Deus com os salmos. Então, é por isso que tem uma coletânea de hinos ali em salmos, né? Você pode ver que em Crônicas, muitos dos salmos são repetições do livro de Crônicas, porque era, né,
A maneira que eles louvavam a Deus era através dos salmos, era a música que eles conheciam. Então, existia naquela época de Jesus, judeus ainda que não tinham se convertido. E eles adoravam a Deus com salmos. Amém? Hinos. Foi justamente a partir do momento que Jesus veio, trouxe a revelação da salvação. E aí foram aparecendo novos hinos. Esses hinos que a gente canta aqui hoje, né? São hinos que falam da cruz, que falam da salvação. São hinos. Amém? Estão entendendo a divisão? E cânticos espirituais, irmãos, aí se refere a uma adoração bem mais profunda, sabe? Bem mais profunda. Você sabia que quando você ora em línguas, você também está, muitas vezes, adorando a Deus no seu espírito, louvando a Deus no seu espírito com aquela linguagem que você não entende? Aquilo também é um tipo de música, muitas vezes. Deus já me encheu muitas vezes para cantar em línguas. E isso é tão maravilhoso, irmãos, é algo tão profundo que edifica tanto a nossa alma, né? Então são cânticos espirituais, espontâneos que muitas vezes Deus nos dá no meio do louvor. São cânticos espirituais. É aquilo que vem mais profundo, que é Deus que traz, que inspira, que move. Amém? Então, existem esses três tipos de música dentro do âmbito da igreja. Então, nós podemos louvar o Senhor com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Tudo isso a gente faz, amém? Para a glória de Deus. Então, quando a gente canta um louvor tipo, vamos ver aqui aquele, do Senhor dos Exércitos, por exemplo, né? Com o Senhor marchamos sim no seu exército. São salmos que a gente está cantando, né? Quando a gente canta um hino, por exemplo, todo joelho dobrará ao ouvir teu nome. É um hino por quê? Porque está trazendo a revelação de Jesus Cristo. Trouxe ali já, a partir da revelação de Jesus Cristo, a salvação para as nossas vidas. E quando a gente canta espiritualmente, né, quando tem aquele mover do Senhor que Deus nos toma, aí são os cânticos espirituais. Tudo é espiritual, amém? Tudo é espiritual, não vamos fazer divisão que não seja. São, todos. Mas tem essa questão da adoração mais profunda. Colossenses 3,16, vamos ver aqui. Fala também um pouquinho sobre isso. 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Ele repete os 3 âmbitos de música dentro da igreja, né? Então, esse tipo de adoração, esse tipo de música que deve conduzir a igreja. Para a glória de Deus, né, irmãos, nós temos um ministério de louvor muito eclético. De todos os locais que a gente vai, a gente percebe como o nosso ministério é abençoado, amém, irmãos? Porque tem igreja que só canta um estilo de música. Tem igreja que só canta outro estilo de música. Mas aqui, irmãos, a gente canta música para o jovem, para a criança, para o velho, para todo mundo, né? No estilo de todo mundo. Eu acho muito incrível, porque Deus colocou dentro de nós vários estilos de música. Quando eu falo velho, é com respeito, amém? Amém, irmãos? Os anciãos e anciãs aqui da igreja. É com respeito que eu estou falando. A Bíblia fala esse termo, ela usa velhos terão visões, sonhos, então, amém, né? E aí, o que acontece? A gente tem esse ministério abençoado, irmãos. E quem sofre muitas vezes é os instrumentistas, né? Porque quem está escolhendo a canção aqui, muitas vezes escolhe, vamos dizer lá, o Aleph, escolhe aquele que tu gosta muito, que é um forrozinho, do louvor. Tu escolhe daqueles cantores. Como é o nome? Som e louvor, pronto. Que é aquela batida mais animada. Tem gente que não gosta, irmãos. Mas tem gente que gosta, que consegue adorar através daquilo ali. Né? Que consegue adorar através daquilo ali. Tem irmãos que já gostam do novo som, aquele estilo mais rockinho, né? Também adoram com aquilo ali. Tem aqueles clássicos da harpa, as irmãs que cantam da harpa. Também tem. Irmãos, nosso ministério é abençoado, irmãos. Nós temos de tudo um pouquinho aqui. Amém? Então, glória a Deus por isso.
Porque existe equilíbrio. Sabe? Existe equilíbrio. Eu não conseguiria me adaptar numa igreja que cantasse só corinho de fogo, irmãos. Eu amo, mas eu não conseguiria, né? Então, assim, glória a Deus que tem esse equilíbrio. Então, não é o estilo, não é o ritmo, tá? Mas é como essa adoração é feita através disso tudo. Então, glória a Deus que nós temos um ministério bem eclético, né? Independente de idade, de gosto, de época, temos isso aqui para a glória de Deus. Então, nós vimos, irmãos, até aqui, eita que o tempo passa ligeiro, nós vemos aqui que o poder da música, ele é grande, né, na nossa vida, seja no âmbito da igreja ou fora da igreja, a música tem um certo poder sobre a nossa mente, se a gente permitir. O louvor, ele tem uma importância muito grande, a música tem uma importância muito grande na igreja. E, em terceiro ponto aqui, que eu quis colocar, é que Deus, irmãos, Ele sempre vai ser a audiência primária do nosso louvor. Amém? Eu falei aqui que a gente gosta de alguns estilos. Às vezes a gente canta para criança, canta para jovem, canta para velho, mas na verdade a gente não está cantando para você. A gente não está cantando para mim, né? É o estilo que muitas vezes nos identifica na adoração. Mas a audiência primária sempre vai ser Deus. É para Deus que você está louvando. É para Deus que você está cantando. É para Deus que você está tocando. Então, a audiência primária sempre vai ser Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 21. Vamos abrir aqui. Capítulo 10, versículo 21. Ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ele é o nosso louvor. Amém? E é para Ele o nosso louvor. É para Ele que nós nos movemos, nós vivemos e existimos, irmãos. É tudo para Ele. Tudo para Ele. A nossa música tem que ser para Ele. E eu sei que muita gente tem, né, aquela famosa dúvida. Esther, mas e a música secular? Não é pecado? Se não tá denegrindo a Deus? Eu vou dar algumas definições bem rápidas aqui, porque eu não quero me deter nisso. Porque existem opiniões e opiniões, amém? Mas a gente tem sempre que ficar com aquilo que vem da palavra de Deus, independente da nossa opinião, irmãos. Então, tudo que eu falar aqui, não tome como chatice ou porque eu estou querendo impor alguma coisa. Não, eu vou mostrar para você o que a Bíblia fala e o que Deus fez comigo através dessa área da música, tá? Significado de profano, só para você ter ideia, porque existe a música profana, existe a música secular e existe a música de adoração a Deus. Amém? Então, significado de profano, preste atenção. Que não está de acordo com os preceitos religiosos, que desrespeita a santidade de coisas sagradas. Fere diretamente as coisas de Deus. Amém? A música profana. Fere diretamente as coisas de Deus. O significado de adoração. Ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração a Deus. Expressão, atenta a essa parte aqui, ó. Expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Amém? A adoração. A música na adoração. E o significado de secular, que se refere a esse século. Secular, século. Esse século. Que ocorre ou desenvolve de século em século. Que possui muito tempo, caráter daquilo que é antigo, cultura secular. Profano, eu vou ler aqui também, eu peguei do Google, amém? Se quiser pesquisar, você vai ver o mesmo que eu estou lendo aqui, é a mesma coisa. Profano é sinônimo de secular. Tá lá. Secular é sinônimo de profano. Por quê, irmãos? Tem música que não agride a Deus, que é secular que não agride a Deus? Tem, amém? Aí você vai dizer, Esther, tem canções românticas que são bonitas de se ouvir. E que são seculares. Tem músicas bonitas, irmãos, belíssimas, em filmes, em desenhos, em tudo. E é pecado, Esther, a gente ouvir? Aí é um outro âmbito que eu não vou determinar nada, irmãos. Por quê? Porque cada um tem uma experiência particular com Deus também nessa área. Comigo foi assim, tá? E eu vou já falar para os irmãos antes da gente finalizar. Mas eu queria só que vocês entendessem o seguinte. Se profano
tem sinônimo de secular, o que a gente tem que avaliar? Se você gosta, né, de ouvir alguma música secular. Esther, eu gosto de ouvir música romântica, eu acho tão bonito, me lembra da fase que eu casei, que eu namorava e não sei o quê. Ok. Mas a maioria das músicas hoje em dia, irmãos, mesmo seculares, elas vão fazer o quê? Exatamente o que está na definição aqui de adoração, ó. Expressão de afeto, de carinho, homenagem ou submissão. E aí você pergunta, então a música secular, ela está sendo essa expressão de afeto a Deus ou ao homem? A Deus ou à mulher? Você está adorando naquela canção a Deus ou à mulher? Muitas vezes a música secular vai falar de um amor puro, mas não tão puro quanto o amor de Deus, amém? Vai falar de um amor muitas vezes sensual. Vai falar em algum trecho dela algo relacionado à parte sexual, à parte sensual. E se aquilo vira um hábito na minha vida de estar ouvindo, principalmente para jovens, quando a gente é mais maduro, irmãos, a gente deixa de ser, é que nem o apóstolo Paulo fala, né? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Quando eu cresci, quando eu virei adulto, tem coisa que não me cabe mais, né? E jovens têm essa percepção muitas vezes, que não, é música romântica, é música legal, né? E tudo. Mas, irmãos, muitas vezes, Satanás está agindo na questão da sensualidade, despertando desejos, despertando sentimentos, através dessas canções. Lembra aquilo que eu falei lá no início? Ela consegue penetrar dentro de um âmbito da nossa mente que muitas vezes a gente não consegue entender. O subconsciente do ser humano é uma caixinha onde fica coisa lá dentro que você não sabe que hora isso vai vir à tona. Isso vai ficando lá. E quando, de repente, o jovem, ou a pessoa, a mulher, a homem, enfim, está ouvindo muitas vezes aquilo ali, está se enchendo daquilo ali, lá na frente, quando ele olhar para uma mulher passando na rua, mesmo que ele esteja com a mulher dele, ele pode olhar diferente, por quê? Porque lá no subconsciente dele ficou alguma coisinha, que ele não sabe o que é, mas que estava intrínseco naquela canção de sensualidade, entenderam? Estão conseguindo entender o meu raciocínio aqui? Eu não estou dizendo que é pecado você ouvir música secular, mas existe algo que a gente precisa fazer, é escolher. Se o que glorifica a Deus é o que me edifica, por que eu vou escolher escutar outras coisas que não são de Deus? Eu vou contar para os irmãos o que foi que aconteceu comigo quando eu me converti, rapidinho. Deus trabalhou na minha vida em 3 áreas, especificamente, 3 áreas. No orgulho, foi a primeira coisa que Deus quebrou na minha vida. Eu era uma pessoa extremamente orgulhosa, irmãos. Extremamente orgulhosa. Eu achava que eu sabia que eu queria para a minha vida, que eu sabia o que era certo, que eu sabia tomar decisões, eu era uma pessoa prepotente, arrogante. Quem me vê hoje não pensa que eu era orgulhosa como eu era. Eu era muito orgulhosa. Foi o primeiro aspecto da minha vida que Deus quebrou. O segundo aspecto que Deus quebrou na minha vida e que trouxe transformação foi exatamente a música. Porque eu era uma pessoa extremamente viciada em Jovem Pan, Rádio Cidade e todos esses ritmos pops e rocks e tudo mais. Eu escutava compulsivamente, irmãos. Eu não conseguia fazer nada sem escutar música. E isso na fase que eu já estava afastada, né? Porque quando eu era da igreja, desde pequena, fui criada na igreja, eu ouvia as coisas de Deus, me enchia das coisas de Deus. Mas no momento que eu me afastei, eu comecei a me encher dessas outras coisas. E só muito depois, e hoje até, terminando de revisar essa mensagem, Deus falou tão profundamente no meu coração e me mostrou claramente, lembra dessas 3 áreas que eu tratei na sua vida? Se eu não tivesse tratado, você não teria a intimidade que você tem comigo hoje. E a área da música foi uma. Deus falava comigo em sonhos, em visões, para mim deixar esse estilo de vida. Irmãos, e aquilo realmente conduzia a minha vida. Conduzia tanto que essas músicas eram tão intrínsecas àquilo que eu falei, a sensualidade, a promiscuidade que muitas vezes tinha nas músicas. E a maioria das músicas que eu escutava eram músicas estrangeiras, não era nem nada de forró. Eu não tinha o costume de escutar forró, funk, como eu falei, era outro estilo. Que aparentemente seriam inofensivas, mas eu tinha esse hábito, era um hábito. E eu era cheia daquilo. Né? Na época que eu me afastei do Senhor, aquilo ia aflorar na minha vida. E automaticamente, eu comecei a viver uma vida de
lascívia, uma vida de sensualidade, uma vida de prostituição, porque também a música me influenciava nisso aí. Era só isso? Não, mas a música teve esse poder na minha vida, é por isso que eu estou testemunhando isso aqui para vocês. E aí a primeira coisa que Deus fez quebrar em mim foi o orgulho, para que eu reconhecesse que eu precisava me arrepender de algumas áreas da minha vida que eu precisava transformar. E aí eu me lembro muito bem de uma experiência que Deus fez comigo, 2, com relação à música. Eu não fazia ideia, irmãos, que jamais eu ia estar num altar louvando a Deus, ministrando louvor. Eu não tinha esse chamado. Meu primeiro chamado na minha vida, quando eu tinha 9 anos de idade, foi de evangelismo. Primeiro. E eu amava missões desde criança. Desde criança. Eu jamais imaginei ser de ministério de louvor. Mas eu tinha essa ligação muito forte com música. E Deus sabia que eu precisava me libertar nessa área. E aí eu tive uma experiência que eu estava em oração no meu quarto. Eu tinha momentos específicos de oração no meu quarto, e Deus veio, me visitou e falou muito forte comigo, que eu pegasse tudo que eu tinha de CD, que eu ouvia, que era mundano, que era secular, o que fosse, pegasse tudo aquilo ali e quebrasse. Muita gente tem esse tipo de experiência, mas muita gente não, muita gente simplesmente deixa de ouvir e pronto. Para mim, precisava ter esse ato profético, entendem? Então, para mim, eu peguei tudo que era aquilo de CD, tudo, joguei lá no quintal, botei fogo, orei e pedi a Deus para me libertar daquilo ali. E Deus me libertou. Amém, irmãos? Deus me libertou. E aí eu digo para você a terceira área que Ele me libertou, depois que Ele me libertou da música profana e da música secular, foi a área da prostituição. E aí hoje, fazendo esse link com tudo isso que Deus fez na minha vida, irmãos, Deus me revelou o que Ele fez de fato. Nós somos seres humanos que temos alma, corpo e espírito. Preste atenção no que eu vou falar agora. Amém? Alma, corpo e espírito. O orgulho que Deus quer, muitas vezes, quebrar na nossa vida, ele está no âmbito das emoções, no âmbito da nossa alma. Amém? A música, quando Deus me libertou da questão de músicas que não agradavam a Deus, Ele tratou no meu espírito, porque Ele sabia que eu ia ser uma verdadeira adoradora. Amém? Então, Ele tratou no meu espírito. Tanto é, irmãos, que quando eu estava numa conferência, e eu repito muito essa história porque eu amo, né, do David Keelan, o poder de Deus era tão profundo, tão tremendo, tão palpável naquele lugar, que numa das noites, eu também não fazia ideia que Deus ia me chamar para o louvor. E Deus me visitou, onde eu estava, adorando ali. E Ele veio e falou: hoje eu estou afinando a sua voz para você me louvar. Desse jeito, irmãos. E a partir daquele momento eu comecei de fato a cantar, sem desafinar, porque eu não fazia ideia, eu cantava. Minha mãe sempre cantou, né? Eu estava envolvida com as coisas da igreja, mas na minha cabeça eu nunca ia ser desse ministério. Mas Deus queria. Então, para que eu servisse ao Senhor, Ele precisava transformar essa área também, e Ele fez. Então, orgulho no âmbito da alma, espírito na questão das músicas, né? E de outras coisas também, tá, irmãos? Mas na música principalmente. E em terceiro, no corpo, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, amém? E aí, quando eu fui liberta dessas duas outras coisas, Ele fez a obra completa no meu corpo, me libertando da prostituição, da sensualidade e de tudo mais. E quando eu falo de prostituição, irmãos, é porque eu vivia uma vida com namorados que não era de Deus, era fora do casamento. Então, muitas vezes a gente acha, né, que essas coisas não são para hoje. Muitas vezes a gente acha que Deus não quer transformar a mente, o espírito e o corpo. Ele quer fazer os três por completo, irmãos. E às vezes tem áreas da nossa vida que estão ainda engatadas aí, estão pressionadas aí, que muitas vezes não nos permitem ter a intimidade que a gente precisa ter com o Senhor. Como eu falei, não estou dizendo para você é pecado, mas avalie o que você está ouvindo, não deixe isso ser um hábito na sua vida, se encha das coisas de Deus. O que a gente viu aqui com relação à música secular? Te lembra algum versículo, irmãos, essa palavra secular? Século, te lembra algum versículo? Romanos capítulo 12, para a gente encerrar. Romanos capítulo 12. Amém? 12, 2. Não? 12, 2. 2, 2, 2.
Ele vai falar do culto racional. A gente conhece bem esse texto, amém? Não vos conformeis com este século. Eu não posso me conformar com músicas que falam da cultura desse reino aqui terreno. Eu tenho que me conformar e me amoldar e tomar a forma das músicas que falam do reino de Deus. É das coisas de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E aí vamos para o 3, para a gente terminar, que Deus também falou muito forte comigo nesse 3, porque eu lembro que eu falei que existem opiniões e opiniões, amém? E eu não julgo, irmão, quem tem opinião diferente, não julgo, tá? Não julgo. Mas toda opinião, ela tem que se submeter às autoridades da Escritura, independente de qual seja a sua opinião, né? Então o famoso nada a ver, não me atinge, eu já falei isso, irmãos, eu já falei isso. E não estou julgando quem fala, de maneira nenhuma, Deus sonde o meu coração. Mas esse nada a ver e não me atinge, muitas vezes é uma tentaçãozinha. Pode virar uma tentaçãozinha para a gente. Não, eu posso escutar todo dia no meu carro, eu posso escutar todo dia no meu trabalho, não tem problema não, é só uma musiquinha ali que não agride a Deus. E aquilo começa a se tornar um hábito. Amém? E aquilo, em vez de você estar se enchendo de Deus, você está se enchendo de outras coisas. É questão de escolha. Só isso. Ninguém está julgando e nem condenando você. A gente está falando de escolhas, amém? E aí o versículo 3 falou muito forte disso, da questão da opinião, porque a nossa opinião, irmãos, ela erra, mas a opinião de Deus, a palavra de Deus não erra, amém? Então o versículo 3 ele vai continuar falando o seguinte, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você é forte não, irmãos. Não pense que você não pode cair se você criar um hábito de ouvir coisas que não são de Deus. Está aqui. Não vos conformeis a esse século. Não pense além de si mesmo. Pense nas coisas de Deus. Pensa nas coisas do alto. Se enche do Espírito Santo de Deus. Não se embriaga com as coisas desse mundo. Use a música a favor da tua comunhão, da tua edificação, do teu encher do Espírito. Usa a música dessa maneira. Eu queria chamar o Ministério de Louvor. E aí, outro versículo que fala muito forte, né, para a gente terminar, é 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. É questão de escolha. Todos os dias nós buscarmos mais ao Senhor, nós usarmos a música ao seu favor, para adoração, para nos encher dele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou chamar o pastor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ministério de Louvor vai louvar, irmãos. Feche seus olhos. E eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Depois o pastor já vai vir aqui para orar. Mas eu quero que você peça, que você fale aí com o Senhor, se existe algo em qualquer área da sua vida, não só na música. A gente falou sobre muitas coisas aqui. A gente falou sobre música, mas a gente falou sobre outras coisas. Falou sobre a alma, falou sobre o espírito, falou sobre o nosso corpo. Nós precisamos nos santificar. E existe um versículo na palavra de Deus, que agora eu não me recordo, mas ele fala que o nosso corpo, alma e espírito devem permanecer irrepreensíveis até a vinda de Cristo. São todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Então coloque a mão no seu coração e peça para Deus renovar. Peça perdão a Deus. Precisa existir quebrantamento, precisa existir arrependimento, para que nós possamos alcançar um nível maior de intimidade com o Senhor. Aleluia. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos,
em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que todo o nosso corpo, toda a nossa alma e todo o espírito estejam verdadeiramente limpos, irrepreensíveis, para o grande dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. E se esta noite você que ouviu esta palavra de instrução para a sua vida, que verdadeiramente tem percebido que a tua alma, ela precisa verdadeiramente ser uma adoradora em espírito, em verdade, e às vezes você também tem percebido que você não tem sido isso, como foi ministrado aqui esta noite você pode dizer mais uma vez para o Senhor que Ele está aqui, Ele habita em nós, e você pode dizer para Ele: renova-me, Senhor, eu quero ser um adorador em espírito, em verdade, eu quero te adorar com a profundeza do meu ser, eu quero te adorar com todo o meu ser esta noite, Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E esta noite nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Esta noite nós estamos aqui para que o Senhor seja exaltado, glorificado. Esta noite nós estamos aqui, irmãos, para render graças, louvores a esse Deus que se revelou, tem se revelado a nós, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E se você tem sentido essa necessidade de ser renovado completamente pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Ele tem esse desejo de te renovar, mas Ele só entra naquele coração que abre a porta para Ele e diz: vem, Espírito de Deus, porque Ele não invade o coração de ninguém, quem invade é Satanás. O Espírito Santo de Deus, Ele tem prazer de habitar no coração daquele que tem desejo de estar na presença do Senhor. E se você esta noite está sentindo esse desejo, eu vou pedir a Daiane para nós louvarmos mais uma vez. Você vai dizer para o Senhor: renova-me, Senhor Jesus. Esta noite Ele quer renovar as nossas vidas, esta noite Ele quer renovar a tua fé, esta noite Ele quer renovar o teu ser. Então você vai levantar as suas mãos para o alto e vamos louvar. Diga para Ele: Senhor as suas mãos e louve ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há cada vida, vai transformando, Pai, esta noite, Pai, nós precisamos mais e mais do Senhor. Vai tocando, Pai, vai tocando em cada vida, Senhor, vai envolvendo, vai abraçando, Deus. Oh, Senhor, vai quebrando as barreiras, Pai, vai tirando aquilo, Pai, que não te agrada, Senhor. Oh, Senhor, esta noite, Pai, eis aqui a tua noiva, a tua igreja, Pai, ela te ama, Senhor. Vem tocar, Pai,
Oh Senhor, vem tocar, vai dar unção nova, Pai. Vem transformar o nosso ser, Senhor. Transforma nossas vidas, Pai. Oh Senhor da glória, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua unção, pela Tua palavra, Senhor. Recebe, meu Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, recebe, meu Pai, este culto, meu Pai, que é para o Senhor. E esta noite você pode abrir a tua boca e agradecer ao Senhor. Esta noite você pode cantar hinos, salmos, cânticos espirituais. Esta noite você pode abrir a tua boca na presença desse Deus santo, desse Deus maravilhoso, desse Deus que é grande. Oh Senhor, recebe, Pai, a nossa oração, nosso louvor e a nossa adoração. E você pode glorificar ao Senhor esta noite com as tuas palmas.